Vamos falar hoje sobre dor nas costas. Dizem que a população é dividida em dois grandes grupos: as pessoas que já tiveram e aquelas que vão ter dor nas costas. Brincadeiras à parte, é de fato um problema que afeta muita gente. Nessa aula eu vou apresentar um protocolo de exercícios que foi apresentado numa pesquisa para pessoas com dor lombar. Agora, já de primeira aqui, uma informação é garantida. Manter-se ativo quase sempre vai ser melhor do que se manter em repouso. Vem comigo até o final para você entender melhor. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucio Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Vamos falar de um assunto bem dolorido e, infelizmente, que tem uma alta prevalência no mundo todo: a dor e, em especial, a dor crônica. Se a gente pegar a definição mais atual de dor, ela diz que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável que pode estar ou não associada a uma lesão real nos tecidos. A dor é de caráter subjetivo e é individual. Ela não é simplesmente uma questão de sensibilidade, né? Não é um problema somente sensitivo. Envolve até mesmo questões culturais e a influência do meio no qual essa pessoa está inserida. E quando a gente fala de dores, de maneira geral, uma das dores mais comuns é a lombalgia, que é a dor na região lombar. Algumas notas importantes que foram colocadas juntamente com essa nova definição de dor é que a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e também sociais. Ou seja, em cada pessoa tem uma porcentagem do bio, uma porcentagem do psico e uma porcentagem do social. E essa porcentagem varia de indivíduo para indivíduo. Outra nota é que dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade de neurônios sensitivos. Outra nota é que, através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. E aqui nesse ponto especificamente, eu sempre dou o exemplo daquela condição na infância, na qual a gente vê aquela criancinha que caiu, tomou, né, levou um tombo, e aí geralmente um adulto chega, né, ele pode ter uma reação exagerada, né, aquele nossa, o que aconteceu com você? E na verdade não era nada grave, mas a criança vendo o cuidador, aquele responsável, tendo aquela reação diante da dor, ela aprende que deve ser algo preocupante. Então, a gente vai aprendendo o conceito de dor de acordo com as experiências que a gente vai vivenciando ao longo de toda a nossa trajetória. Outra nota é que o relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. E aqui a gente vai lembrar, logicamente, do momento da avaliação, e aquele momento crucial no qual a gente vai coletar a história do paciente, e esses relatos têm que ser respeitados. O quinto ponto colocado nesse documento é que, embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. A dor, de uma maneira geral, é um sinal de que algo não está indo bem no nosso corpo, né? A gente costumou aprender assim lá no passado. Só que nem sempre é assim. Em algumas situações, a pessoa pode sentir dor, mesmo que não exista nada de errado no corpo dela. E a sexta nota é que a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor. Eu achei importante colocar aqui essas notas, essas atualizações sobre dor, visto que essa aula vai falar sobre exercícios que são usados para pessoas que têm dor na coluna. Então agora vamos entender um pouco mais sobre a dor crônica. As recomendações internacionais hoje nos orientam a considerar a dor crônica como uma doença em si e não como um sintoma ou sinal específico de uma lesão tecidual ou uma condição clínica. Ela é uma das condições
que mais traz custos e também das que mais produzem sofrimento humano hoje no século XXI. E acaba, consequentemente, trazendo um impacto muito negativo na qualidade de vida desse sujeito. A gente percebe que a função pode ser comprometida, pode comprometer também os níveis físicos e cognitivos desse indivíduo e pode também estar associada, em alguns casos, a distúrbios no sono, a fadiga, no humor e também no comportamento social. Para a gente contextualizar aqui também é importante lembrar que dor crônica é aquela que persiste por 3 meses ou mais. É importante fazer essa diferenciação da dor aguda em relação à dor crônica. A dor aguda, ela está ligada a todos aqueles eventos da inflamação, ela tem características bem diferentes dessa dor que é crônica. E é sobre a crônica que a gente vai falar nessa aula. Para a gente entender o tamanho da dor crônica, digamos assim, a gente precisa considerar que ela está dentro de um contexto multidimensional. E aí a gente fala dos componentes que vão fazer parte dessa condição tão rica, que é o aspecto biológico, o psicológico, o social, o ambiental e também o cultural. Como eu sou fisioterapeuta, eu vou falar do meu quadrado, da minha competência aqui, que é falar sobre a parte física. Então, nós sabemos que a dor lombar tem uma etiologia multifatorial e o tratamento envolve também diversos profissionais que vão ajudar esse indivíduo a viver com mais qualidade. No aspecto físico, nós temos o exercício terapêutico como uma ferramenta poderosa que vai produzir um efeito analgésico. E quando a gente fala exercício, logo em seguida vem aquela pergunta, Qual exercício? Nós temos alguns estudos falando sobre os benefícios dos exercícios de alongamento muscular. Eles podem ser uma alternativa viável no tratamento não farmacológico. Além disso, podem oferecer outros benefícios como melhorar a biomecânica, podem tratar alguns distúrbios musculoesqueléticos e também a dor muscular. E uma informação muito importante aqui quando a gente fala de dor lombar. Cerca de 85 a 90% das pessoas que têm esse problema, elas não têm um fator causal único e que seja fácil de ser identificado. Então, nessa situação, a gente chama de dor lombar inespecífica. É claro que a pessoa que está assistindo essa aula pode falar, poxa, mas vai que eu dou a sorte de pertencer a esses 10%, que são essas pessoas que podem ter uma dor lombar ligada a fatores mais graves. Para a gente saber isso, só existe um caminho, é a avaliação. Apesar da maior parte dos casos de dor lombar não estar associado a nenhum problema grave, a gente recomenda que a pessoa que tem esses sintomas procure um fisioterapeuta para excluir essa possibilidade. E outra informação que pode acalmar nesses casos é que nem sempre os exames de imagem vão ser necessários. Portanto, os exercícios terapêuticos fazem parte do tratamento da dor lombar crônica. Ele não vai agir sozinho. Ele pode ser combinado a outros tratamentos, até mesmo a cirurgia, em alguns casos bem raros, em casos mais graves, mas na maior parte dos casos, para a maior parte das pessoas, o exercício terapêutico vai ser altamente, fortemente recomendado. Então vamos ao que interessa. Eu vou começar a falar dos exercícios. É importante falar que eles foram extraídos de um artigo, no qual as referências vão estar ao final do vídeo. E o contexto desses exercícios está ligado a um grupo de exercícios de estabilização segmentar. Então, esses autores sugeriram esse protocolo que eu vou apresentar a seguir para que ele seja realizado antes dos exercícios de estabilização segmentar. Os exercícios de estabilização já foram apontados durante um certo tempo como os melhores exercícios para tratar a dor lombar. Hoje, inclusive nesse mesmo estudo no qual esse protocolo foi realizado, eles chegaram à conclusão que esses exercícios não se mostraram superiores a outros exercícios gerais voltados ao tratamento da dor lombar. Uma outra observação que eu quero fazer aqui é que esses exercícios não são para todo mundo.
Pode ser que uma pessoa com dor lombar veja esse vídeo e fala: nossa, eu vou fazer isso aqui, vai ser a pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas. Não é bem assim. Primeiro, é importante uma avaliação para saber se realmente se trata de uma dor lombar inespecífica. É importante saber se houve trauma, se tem alguma bandeira vermelha, né, alguma red flag, como a gente fala, que é uma contraindicação à prática de exercícios. Então, depois que a gente exclui todas essas possibilidades, a gente vai pensar na possibilidade de prescrever alguns exercícios. E esses aqui podem ser usados nesse contexto. Combinado? Então, vamos lá. Nesse primeiro exercício, a gente vai pedir para a pessoa ficar deitada, de barriga para cima, em decúbito dorsal, como a gente fala tecnicamente, e a gente vai pedir para o paciente abraçar as duas pernas com os joelhos dobrados, né? Então, ela vai buscar colocar ali ambos os joelhos bem próximos do tórax, né? Do peito. A gente pode pedir para a pessoa manter-se nessa posição por aproximadamente 20 segundos e soltar lentamente quando esse tempo acabar. Para algumas pessoas, essa posição, esse alongamento pode ser bastante relaxante, né? Ele pode ajudar a tirar a tensão que está ali naquela região lombar. A respeito da superfície também, pode ser mais confortável fazer esse exercício sobre um colchonete, sobre um tatame ou sobre a própria cama. Até mesmo na condição de exercícios domiciliares, né, quando a gente prescreve exercícios para a pessoa fazer em casa, esse exercício pode ser interessante porque ele é de fácil execução. Vamos para o segundo então. O segundo exercício consiste em pedir para o paciente, ainda deitado, agora soltar uma das pernas e manter somente uma delas próxima do tórax. E aí a outra perna tem que ficar bem esticada, joelho estendido, tornozelo em posição neutra ou em leve flexão plantar. A gente pode perceber diferenças aí em relação à amplitude de movimento do quadril nessa condição, pelo fato de ser unilateral. O fisioterapeuta nessa hora, ele também já consegue detectar alguns encurtamentos musculares. Então, a gente tá ali de olho no exercício, na execução, na respiração do paciente, nas expressões faciais que ele apresenta enquanto faz o exercício e também ficamos de olho ali numa possível manifestação de encurtamento muscular. E é claro, se o contexto é de dor, a gente vai investigar com o paciente se de fato essa posição está trazendo alívio para ele. Terceiro exercício, alongamento dos músculos isquiotibiais. Os isquiotibiais são aqueles músculos que ficam na região posterior da coxa. E são três: semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral. Eles são biarticulares, cruzam a articulação do quadril e do joelho, e a ação muscular deles, qual é? Extensão de quadril e flexão de joelho. Então, para a gente fazer o alongamento desse grupo, a gente vai colocá-lo nessa condição de flexão de quadril e extensão de joelho. Nessa imagem, a gente vê que ele está fazendo com uma boa amplitude, né? Mas não é o que a gente costuma encontrar por aí. Então, não fique triste, né? Não fique decepcionado se a sua amplitude for menor do que essa. É apenas um sinal de que você precisa realmente alongar esse músculo com mais frequência. E aqui, nessa ocasião, a gente também pode perceber alguns encurtamentos. Então, aquela região ali posterior da coxa do membro contralateral, ela tem que se manter em contato com a superfície. Se você perceber ali que vai se formando um vão, que o paciente vai apresentando ali gradualmente uma flexão passiva de joelho da perna contralateral, é também um possível sinal de encurtamento muscular. Então, a orientação que a gente vai dar para esse alongamento ser bem feito, o joelho precisa estar bem estendido. A posição do tornozelo não interfere tanto assim, então ele pode ficar em posição neutra ou numa posição que ele julgar mais confortável. E também deve se manter por aproximadamente 20 segundos nessa posição. O próximo exercício é o alongamento do músculo piriforme.
O piriforme é um músculo que fica na região glútea, ele tem um formato triangular, né? Ele parece uma pirâmide, e essa é uma postura clássica de alongamento desse músculo, que consiste em você pedir para a pessoa cruzar uma perna sobre a outra e tentar abraçar a perna de baixo. Aí você sente com mais efetividade o músculo piriforme sendo alongado. Pode fazer no lado, depois do outro, também por 20 segundos em cada membro. E aqui vocês sabem que quem é membro do canal está sempre saindo na frente. A gente tem uma comunidade na qual você vai ter acesso a quizzes exclusivos, você vai ter um selo de fidelidade, você vai ter acesso a muitos materiais e especialmente a respeito dessa aula, eu ofereço todo o material de suporte com todo esse protocolo e várias informações que vão te ajudar a se aprofundar no estudo da cinesioterapia, que é uma área básica, independentemente da área que você queira seguir. Então clica aqui no canal em Seja Membro, não perde tempo. Na sequência, a gente tem o músculo tensor da fáscia lata, que pode ser alongado dessa maneira, que por sinal eu acho bem relaxante. Você pede para a pessoa ficar deitada, ela vai abduzir os ombros a aproximadamente 90 graus, e aí, com as pernas estendidas, com os joelhos estendidos, você vai pedir para ela fazer essa rotação, né, uma leve rotação de tronco, que na verdade precisa enfatizar essa porção lateral da coxa do paciente. Então, para a gente saber se esse alongamento está sendo feito corretamente, a pessoa tem que sentir puxar na região ali dos abdutores do quadril, na região lateral da coxa e não lá no tronco. Então a gente tem um papel importante de dar um feedback, de orientar esse paciente em relação ao alinhamento do tronco e a evitar essa rotação excessiva do tronco na prática desse alongamento. Senão a gente vai acabar substituindo o tensor da fáscia lata por outros grupos musculares. Também se recomenda que sejam feitos 20 segundos de cada lado e orientar o paciente que é normal ele sentir uma certa assimetria, né? Uma diferença de uma perna em relação à outra. Tem pessoas que falam assim, eu fiz de um lado com muita facilidade e do outro lado foi bem difícil, foi bem custoso, pode até estar associado a algum tipo de desconforto. Então aí a gente precisa analisar cada caso individualmente e verificar se vale a pena prosseguir com esse exercício ou não. O próximo alongamento que vem nesse protocolo é o do músculo abdominal e, para a gente ser mais específico aqui, do músculo reto abdominal. Esse músculo que tem como função principal fazer a flexão do tronco, portanto, para que ele seja alongado, nós precisamos colocar o tronco numa posição de extensão. Lembrando também do seu trajeto, da sua origem e inserção, ele vem lá do processo tifoide, das cartilagens costais, da 5ª à 7ª costela, até a sínfise púbica. Para que esse alongamento seja feito corretamente, a gente vai pedir para a pessoa deitar de barriga para baixo, que nós chamamos de decúbito ventral, e com a região da pelve, né, a cintura pélvica apoiada na superfície, a gente vai pedir para essa pessoa esticar os cotovelos. Então a palma da mão vai ficar totalmente em contato com o chão, com a superfície, e ele vai estendendo o cotovelo. Dessa forma a gente consegue promover essa extensão do tronco, que vai, por sua vez, promover o alongamento do músculo reto abdominal. Quando a gente fala de alterações posturais, especificamente em uma alteração postural chamada de hipercifose torácica, a gente nota que frequentemente essas pessoas têm um encurtamento do músculo reto abdominal, justamente porque essa postura é chamada popularmente de corcunda, né? Então, aquela pessoa que tem um aumento de uma curvatura fisiológica, que é a cifose torácica. Então, ela tem essa curvatura maior do que o normal. E aí isso leva o tronco a uma posição, uma condição mais fletida, e isso vai levar então consequentemente ao encurtamento do músculo reto abdominal. Quando existe a possibilidade, né, quando a pessoa ainda tem essa flexibilidade da coluna preservada, esse é um alongamento que costuma trazer alívio a essas pessoas que têm
a chamada hipercifose torácica. A gente pode potencializar esse alongamento pedindo para a pessoa manter uma posição como está ali da imagem, ali da cabeça, né? A cabeça mais elevada, levemente estendida, também vai promover um alongamento de toda essa porção anterior do tronco. Também pode se manter por 20 segundos, pode se fazer mais de uma vez, também não tem problema, e depois lentamente a pessoa vai flexionando o cotovelo e voltando à posição original. Vindo para cá agora, o 7º exercício desse protocolo é o exercício que pode ser chamado de gato camelo, mas também é chamado carinhosamente aqui no Brasil, né? Pelo menos no nosso meio aqui, a gente costuma chamar sempre dessa maneira, que é o gato bravo e o gato manso. Então, o gato bravo, né? Vocês já viram o gato bravo? Ele fica com a coluna bem arqueada, né? Bem curvado mesmo. E o gato manso é aquele gato que tem o aumento da hiperlordose lombar, né? Então esse exercício consiste em pedir para a pessoa alternar essas posições de gato bravo e de gato manso. Com isso a gente pode dar uma ênfase para o alongamento. Então quando a gente pede para a pessoa assumir determinada postura, por exemplo, o gato manso, fica na posição de gato manso e sustenta essa posição por 20 segundos. Aí a gente tem um exercício de alongamento. Agora, se nessa mesma posição de 4 apoios, eu, nesse mesmo contexto, peço para a pessoa alternar repetidamente, rapidamente, entre o gato bravo e o gato manso, aí já não é exercício de alongamento, é um exercício de mobilidade, que pode ser interessante para outros contextos. Então, é interessante para se trabalhar a mobilidade pélvica e a mobilidade da coluna lombar. Em alguns casos, principalmente nos iniciantes, né, naquelas pessoas que não têm familiarização com o exercício, pode ser interessante você dar estímulos táteis na região do abdômen e na região dorsal, ali na lombar mesmo, para o paciente entender para onde que ele deve levar a coluna dele. A gente também tem que orientar essa pessoa a não prender o ar, a não fazer a manobra de valsalva, e os comandos verbais também são muito importantes, tanto para um aspecto de motivação, como para dar um retorno para essa pessoa saber se ela está fazendo certo, se ela tem que se manter naquela posição, se ela precisa fazer algum ajuste. Então, o fisioterapeuta, né, o profissional que está monitorando essa atividade, precisa ficar atento a todos esses aspectos desse exercício. Dando sequência ao protocolo de exercícios de alongamento, a gente tem agora o alongamento do músculo quadrado lombar, que é um músculo que faz parte da região dorsal, que está ali lateralmente na região da coluna lombar. Ele tem uma origem de inserção bem interessante, porque ele sai da região da crista ilíaca e sobe até a 12ª costela e também nos processos transversos de L1 até L4, ou seja, ele tem um efeito direto sobre a coluna lombar. E a ação muscular dele depende se ele age unilateralmente ou bilateralmente. Unilateralmente ele vai fazer a inclinação do tronco e bilateralmente ele vai fazer a extensão. Para a gente alongar o quadrado lombar, a gente pode adotar essa posição como está ali na imagem, que é bem relaxante por sinal. Então a gente pede para a pessoa ficar ajoelhada sobre o chão e aí ela vai fazer uma flexão extrema de joelho, vai sentar sobre os próprios calcanhares, vai fixar a cintura pélvica ali no calcanhar, né? Ou seja, não pode perder o contato do calcanhar com a região ali do bumbum e vai levar os dois braços à frente, fazendo uma leve inclinação. Porque, como a gente viu, a ação unilateral dele envolve inclinação do tronco. Então, quando a gente inclina para a esquerda, a gente está alongando o quadrado lombar do lado direito e vice-versa. De todos esses alongamentos que foram colocados aqui, esse é provavelmente um dos mais relaxantes, é um dos que os pacientes costumam relatar maior alívio da dor quando são realizados corretamente e num contexto adequado. E o outro exercício que faz parte desse protocolo é o alongamento do músculo quadríceps femoral. O quadríceps nós sabemos que é um músculo biarticular, também, assim como os isquiotibiais,
também cruza tanto a articulação do quadril quanto a articulação do joelho. É um músculo que faz flexão de quadril e extensão de joelho. A flexão de quadril é atribuída unicamente ao músculo reto femoral. Já a extensão de joelho é feita por todos os músculos, todos os ventres que compõem o quadríceps. E para que ele seja alongado, uma das possibilidades é essa que está ali na imagem. O sujeito de pé precisa fazer a combinação de extensão de quadril com flexão de joelho. Inclusive até ali a gente vê que não está numa posição exatamente de extensão de quadril. Pode se tratar de uma pessoa que tem um encurtamento muscular um pouco mais acentuado da porção flexora, então talvez por isso a pessoa não tenha conseguido levar para uma extensão de quadril. Mas classicamente a gente tem que considerar essas condições: extensão de quadril associada à flexão de joelho. Essa posição pode ser difícil de ser realizada por aquelas pessoas que têm problemas de equilíbrio. Então, se a pessoa não consegue manter-se no apoio unipodal, ou ela faz com a ajuda de alguém, né? Ou ela faz apoiando-se sobre uma barra fixa, sobre um lugar fixo ali, ou pode ser feito também de outras formas, né? A pessoa pode fazer deitada de lado, assumindo essa mesma posição que foi descrita aqui no alongamento. Eu espero que esse protocolo de exercícios tenha sido útil para você. A ideia aqui não é trazer materiais para você simplesmente copiar e colar. A ideia é trazer inspirações, ideias que podem ser úteis, podem ser interessantes, de acordo com determinado raciocínio clínico, com cada condição que seja apresentada pelo seu paciente. Aliás, eu estendo essa informação a todas as aulas que estão aqui no canal. Nenhuma delas tem essa finalidade de passar alguma informação para que você siga exatamente como está ali, para todo mundo. Eu sou totalmente contra as receitas de bolo na área da saúde. Então ficam aqui as referências, recomendo que você faça a leitura, faça o estudo desses materiais. E para quem quiser continuar os estudos com a gente, continue nos acompanhando aqui no canal, ative as notificações e vem ser membro também do Além da Cinesioterapia. Eu vou adorar poder estudar mais perto de você. Um grande abraço e até a próxima!